Bom dia, galera. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de isomeria. Já pensou que uma mesma fórmula estrutural, ela pode representar diversas moléculas diferentes? Então é isso que nós veremos hoje, a isomeria plana e a isomeria geométrica, ok? Então se liga aí no vídeo. Bom, então nós vamos falar agora de isomeria plana, certo? Então a isomeria plana... Travou essa porra. Bom, então agora nós vamos falar da isomeria plana, certo? Então a isomeria plana, ela pode ser dividida em alguns... Bom, então vamos lá, galera, falar de isomeria. Então nós vamos começar com a isomeria plana, tá? Então a isomeria plana é um fenômeno, né? Então, Bom, então a aula de hoje, ela começa com a isomeria plana, mas antes vamos ver quais são os conceitos envolvidos nessa tal de isomeria. Então o que é isomeria? É o fenômeno em qual as substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, né? Então C4H10, por exemplo, e diferentes fórmulas estruturais. Então iso igual, mero parte, então alguma parte vai ser igual. Então nós dividimos a isomeria em isomeria plana, que é o tema inicial da aula de hoje. A isomeria plana é dividida em isomeria de cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. E temos a isomeria espacial, que é dividida em isomeria geométrica e ótica. Tranquilo? Então nós vamos começar com a isomeria plana de cadeia. O nome já fala, isomeria plana de cadeia. Então a fórmula molecular é a mesma e a diferença se encontra na cadeia, certo? Então vamos lá, C3H6. Então pela fórmula geral é um alceno, por exemplo, propeno, ou um alcano. Então, nós temos uma cadeia cíclica e uma cadeia linear insaturada e uma cadeia cíclica saturada. Então, aqui elas possuem diferentes cadeias carbônicas, uma cadeia aberta e uma fechada. Outro exemplo, C4H10, como eu disse na abertura do vídeo, nós podemos ter o metilpropano ou o butano. Qual a diferença entre essas cadeias? Metilpropano é ramificada e o butano é uma cadeia linear. Tranquilo? Joia! Agora isomeria plana de posição. Então pode mudar a posição de alguma coisa. Lembra o que nós indicamos posição na cadeia? É radical, né? Uma ramificação, uma insaturação, ligação dupla ou tripla, ou um grupo funcional. Certo? Então vamos começar aqui com a ligação dupla. Aqui nós temos o but1-eno, o carbono 1 é de onde parte a dupla para o carbono 2. Segundo exemplo, do carbono 2 para o carbono 3 parte a dupla. Então é o but2-eno. Então aqui a diferença é a posição da insaturação, a posição da ligação dupla. Joia? Beleza. Outro exemplo, isomeria plana de posição. Nós teremos aqui o álcool com a hidroxila no carbono 1, então é o propan-1-ol. E aqui um álcool com a hidroxila no carbono 2, é o propan-2-ol, certo? Poderia também ser uma ramificação mudando de posição. Então, posição é bem fácil. A diferença é só no número indicativo da posição. Então, pelo nome, você já mata que é a isomeria de posição, tá? Quando somente o número da posição muda. Isomeria plana de função. Então, a isomeria plana de função, a fórmula molecular é a mesma, só que eles apresentam diferentes funções orgânicas. Então, olha que legal. Nós temos alguns pares de funções isômeras. Então, álquil e éter é o primeiro parzinho. Tá? Depois, é o fenol com o álcool ou um éter aromático. Aldeído e cetona. Ácido carboxílico e éster. Então, olha só. Entre álcool e éter, é bem tranquilo. Ó. Nós temos aqui, por exemplo, o etanol, certo? Então, o etanol ele pode ser isômero de função do metoximetano. Então, o número de carbonos e hidrogênios é o mesmo, e está mudando a função orgânica. Ah, mas aqui eu tenho uma cadeia homogênea no etanol e uma cadeia heterogênea no éter. Para ser isômero de cadeia ou de posição, a função tem que ser a mesma. Então, a função se sobrepõe às os outros dois critérios que nós vimos agora há pouco. Ainda no isômero de função, aldeído e cetona. Então aqui nós temos
o propanal. Então lembra que essa é a fórmula condensada do aldeído, da C-O-H no final da cadeia. Tá? E aqui embaixo, a propanona. Então quando tem um CO no meio da cadeia, tá? Sem o traço de ligação, é porque é uma cetona. Joinha? Então propanona e cetona são isômeros de função. Ácido carboxílico éster. Então, o ácido carboxílico éster também são isômeros de função. Então, aqui o ácido propanoico. Então, 3 carbonos na cadeia. Então, nós temos a carboxila em vermelho, né, que também está condensada. E embaixo aqui, ó, nós temos o etanoato de metila. Nós temos um carbono migrando para formar uma cadeia heterogênea aqui. Então, C-O é a estrutura condensada do éster. Joinha? Beleza? Então, metameria ou compensação. Você tem um heteroátomo e a disposição dos carbonos da cadeia ao redor do heteroátomo é que são diferentes. Então, você tira o carbono de um lado e compensa do outro. É mais ou menos assim que a gente fala. Ó, se liga no exemplo. Etoxetano. Então, tenho 2 radicais etil de cada lado da cadeia. Pode se chamar etoxetano ou dietiléter. Embaixo, nós temos o metoxipropano. Percebeu que são 4 carbonos no total? O que está mudando é a disposição dos átomos ao redor do heteroátomo. Então, se liga aqui, ó. Se eu pego esse oxigênio e troco com esse CH2 do etoxetano, eu monto o metoxipropano. E se eu pegar no metoxipropano o O e trocar de lugar com este CH2, eu monto novamente o etoxetano. Então, você retira do lado e compensa do outro. Tranquilo? Então, a metameria ela só ocorre em cadeias heterogêneas, ok? E mudando a disposição dos carbonos. Então, o nome vai mudar. É muito comum as pessoas confundirem metameria com isomeria de posição. Tá? São diferentes. Por quê? Na isomeria de posição, só muda o número indicativo. Na metameria, muda o nome. Certo? Belezinha? E para fechar a isomeria plana, a tautomeria. A tautomeria é um caso particular de isomeria funcional, onde os isômeros estabelecem um equilíbrio químico, um equilíbrio dinâmico. É uma conversão de uma função na outra constantemente. Nós temos 2 casos de tautomeria. Primeiro é quando nós temos o enol. Então, aqui no enol, a ligação dupla e o hidrogênio trocam de posição. Então, deixa de ser um enol. Então, a dupla vai para o O e o H vem para o carbono para completar as 4 ligações. Tendo a formação, então, de um aldeído. Então, aqui está a estrutura expandida do aldeído, não está condensado. Tá? Então, aqui formou-se um aldeído. E esse aldeído, a dupla troca de lugar com o hidrogênio, restaurando o enol. Então, fica convertendo enol em aldeído, aldeído em enol. Então, nós chamamos essa tautomeria de aldo de aldeído, enólica de enol. Então, é o primeiro tipo de tautomeria. E o segundo tipo é um outro caso particular. Então, nós teremos o enol. E aqui a diferença. Na anterior, o enol era um carbono primário. Aqui vai ser um carbono secundário. Certo? Então, mesma coisa. Ó, a dupla e o hidrogênio trocam de posição. A dupla vai para o O. Com isso, nós teremos a formação de uma cetona. E a dupla e o H trocam de posição, formando novamente o enol. Então, nós chamamos de tautomeria cetoenólica, a cetona e o enol. Tranquilo? Joia. Agora, então, vamos falar de isomeria espacial, isomeria geométrica ou cis-trans. Beleza? Bom, então, olha o exemplo aqui em cima. Ó. Se eu pegar uma madeirinha, 2 madeirinhas, e colocar um prego no meio delas, eu consigo girar as 2 madeiras. Isso acontece também em uma molécula. Quando eu tenho uma ligação simples, os átomos apresentam livre giro. Tá? Quando eu coloco 2 pregos na madeira, essa madeira fica fixa. Então, ela deixa de ter giro. Então, para que eu tenha uma isomeria geométrica, a condição é a seguinte. Eu preciso de uma ligação dupla na cadeia. E nos carbonos da dupla, eles precisam ser diferentes. Tá? Então, cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes entre si. Já vou dar um exemplo. Beleza? E aí, a gente faz a nomenclatura de acordo com a posição no espaço. Se eu tenho ligantes iguais ou de maior massa no mesmo lado, eles são chamados de cis. Ou ligantes iguais em lados diferentes,
ou de maior massa em lados opostos, nós chamamos de trans. Tá? Então, olha o exemplo aqui. Ó. Então, meu dedo seria o ligante, né? Meu dedão é ligante, para o mesmo lado é cis, e lados opostos é o trans. Então, aqui nós temos o cis de cloroetano e o trans de cloroetano. Tá? Então, se liga aqui na pegadinha. Ó. É muito comum o exercício colocar assim, um lado ClH e do outro lado H e H. Então, de uma para outra, mudando o lado do cloro, ó, na primeira o cloro está em cima, na segunda o cloro está embaixo. Não muda em nada, é a mesma molécula representada, girada, porque do outro lado eu tenho dois ligantes iguais. Tá? Olha aqui o exemplo na dupla, o penteno. Então, sempre que eu tenho uma cadeia de hidrocarbonetos, tá, insaturados, se eu tiver um hidrocarboneto insaturado, quem vai dar a posição do cis e trans é o hidrogênio. Então, olha o que eu sinalizei aqui no pente 2eno. Então, no primeiro caso, nós temos os dois hidrogênios para o mesmo lado. Então, é o cis-2-penteno ou cis-pente-2eno. E embaixo, nós temos os Hs em lados opostos. Então, é o trans-pente-2eno. Tranquilo? Então, fique esperto com as pegadinhas. Então, em um mesmo carbono, os ligantes são diferentes. E entre os carbonos da dupla, eles têm uma semelhança ou de átomos iguais ou grupos de maior e menor massa. Em cadeia fechada, nós vamos analisar os ligantes, né? Então, a condição para ocorrência, eu não posso ter ligação dupla no carbono que eu estou analisando, no resto da cadeia pode, e um deles, pelo menos, tem que ser hidrogênio, ou dois ligantes diferentes. Tá? Olha aqui o exemplo. Então, aqui nós temos o ciclopropano. Lembra que o hidrogênio ele é omitido da cadeia. Então, aqui nós temos um H e um cloro. Então, nós temos o trans de cloropropano. O trans 1,2 de cloropropano. Embaixo é a mesma molécula rotacionada. Tá? Então, qual é a pegadinha? Aqui a pegadinha representada são os dois cloros do mesmo carbono. Tranquilo? Então, bom, se liga aí que eu vou dar mais exemplos e depois a gente vai para o estuda.com fazer atividades. Beleza? Então, tchau para vocês. Até mais.